Bom dia, meus amigos. Vamos começar mais um Bom Dia 247. Hoje é domingo, 13 de outubro de 2019, 10 horas. Ontem não pude participar, agradeço muito ao Zé Reinaldo, a Daiane. Senti falta de vocês, mas estava viajando, não tinha condições de fazer o programa de lá. Grande abraço a todos, né? Vamos começar. Hoje, naturalmente, eu pretendia falar de um artigo que eu publiquei sobre o artigo do Fernando Haddad, né, que gerou bastante polêmica. Eu vou falar sobre isso, mas fui surpreendido por uma baixaria completa do Ciro Gomes, um sujeito completamente desesperado, destemperado, despreparado para pleitear não a presidência da República, mas qualquer cargo público. Ele não tem a menor noção, mente descaradamente, não apura absolutamente nada do que fala, insulta, né? É um caluniador profissional. Então, na minha opinião, já é um caso perdido, irrecuperável, vai perder uma boa grana, vai ser processado civilmente, criminalmente, né, por calúnia, difamação contra o 247, mas, sobretudo, contra o Paulo Moreira Leite, né, jornalista extremamente respeitado, responsável, muito admirado, né, por todos os lugares, em todos os lugares onde trabalhou, né? Então nunca teve nenhum problema, nenhuma acusação feita contra o Paulo Moreira Leite, e vem o Ciro Gomes chamá-lo de corrupto, né? Realmente um coronel, né, que quer ser presidente da República e já se deu conta de que não será, não tem a menor condição emocional, não tem equilíbrio, não tem preparo também, né? Então, vamos falar sobre o Ciro Gomes daqui a pouquinho, né? Como diz a Solange, é um oportunista irresponsável, né? Vamos dizendo aqui, ó. Ciro é um abutre, diz o Rodrigo Pedro, só tem atenção quando fala mal do Lula, é um sujeito desprezível. É assim que ele é visto. Então não vai ser na porrada, na ameaça, na intimidação, no xingamento que ele vai ganhar o respeito de ninguém, né? Não aguentamos mais coronéis, diz aqui Ana Soares, José Marcondes. Lula livre já, Ciro é uma tapioca, né? Bom domingo, presidente Lula, diz o Eduardo Arosteg. Hoje, dia 13, é o dia que tem Lula livre, tem um ato na Paulista, né, em defesa de justiça para o Lula. Né? Muita gente aqui já participando, deixa eu ir dando um alô para todo mundo, vários membros, assinantes. Vamos lá, vamos compartilhar também, né, para gente ampliar o alcance do Bom Dia 247. Bom dia, Lula livre, diz a Denise, Tereza Cristina está aqui também, como todos os dias. Vamos lá. Cínico Gomes falou merda, de novo, para variar, esqueceu de tomar o remédio, diz o Ricardo. Nunca gostei desse coronel machista, diz aqui o Rodinei. Inacreditável, diz a Diana da Costa. Gente, ó, Ciro está arriscado do mapa. A gente vai continuar dando notícia do Ciro Gomes, né? Porque o 247 é um veículo democrático, plural. Aliás, ele tinha sido a nossa manchete hoje. A gente tinha lido a notícia do Ciro na Folha, ele deu uma entrevista, e ele falava sobre o Moro, falava sobre o Lula, sobre o Luciano Huck, etc. e tal. A gente avaliou que o aspecto mais importante era a fala dele sobre o Moro, porque isso mostrava um ajuste no discurso do Ciro Gomes. O Ciro, que havia feito elogios à Lava Jato durante a campanha presidencial, agora sente que o pêndulo está virando e bate duro no Moro. Diz ele que o Moro é um juiz ladrão naquela linha, de que, enfim, corrompeu o processo judicial, etc. e tal, né, trapaceou no judiciário para eleger o Bolsonaro, fato inédito no mundo. Então a gente achou que isso tinha relevância, publicamos. Aí eu só soube da agressão que ele fez ao Paulo Moreira Leite e ao Kiko Nogueira do DCM quando foi alertado por um leitor nosso que mandou o link do vídeo, e aí a fala do Ciro realmente é assustadora, né? Ele quer aparecer e não sabe como. Ele é o Bolsonaro da esquerda, diz aqui o Emerson. A gente já chega nele, mas vamos aqui, ó, ficar com a definição do Emerson Tonhetti, dizendo que ele é um Bolsonaro da esquerda. O pessoal está reclamando do som, eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu não estou no escritório que a gente faz, que tem mesa de som. Esse computador tem uma captação um pouco pior, então peço desculpas, mas hoje é um dia também que eu não estou podendo sair daqui para fazer no outro local. Vamos passar aqui pelo estado de São Paulo, só para a gente trazer essa notícia. Está aqui, ó. 1 em cada 4 jovens já tem dependência da internet, né? A internet, a gente percebe, se tornou um vício moderno. As pessoas vão para os restaurantes, você tem lá o casal, todo mundo mexendo no celular, os jovens saem juntos, mas cada um também está mexendo no celular, vão para a praia, mas já estão postando no Instagram ao mesmo tempo. Tem um vício moderno, eu acho que ele tem que ser tratado. Inclusive, tem documentários interessantes sobre o vício na internet, que é uma coisa que tem que ser contida, inclusive por nós, né, que somos viciados em informação todos os dias, né? A Tânia Carneiro está dizendo que o Ciro nunca foi de esquerda. A Heloísa está dizendo que o som está ok, então vamos seguir assim. E a Folha de São Paulo defendendo aqui a privatização das empresas de saneamento, né?
dizendo assim, ó, empresas de saneamento podem render até 140 bilhões. Né? Então, é mais um lobby que se abre pela privatização das águas no Brasil, que é algo extremamente grave. Né? Kátia Souza falando, Dilma guerreira, vamos falar bastante sobre a Dilma e por que é tão necessário defender a Dilma e acabar com essa história, né, da malhação da Dilma, né, porque não faz o menor sentido que o campo progressista continue atacando a Dilma, atribuindo à Dilma, né, o colapso econômico brasileiro, que tem causas muito mais profundas. Né? A questão do imperialismo, que poucas pessoas falam, o fato de o Brasil ter sido ocupado por uma nação estrangeira, né? A Operação Lava Jato, que é parte dessa ocupação internacional no Brasil, que quebrou várias empresas, né? O golpe de Estado de 2016, que passou por uma sabotagem econômica. A participação da Dilma na recessão brasileira é mínima, minúscula, quase irrelevante, se não inexistente. Vamos lá. Graça Leão dizendo, tem gente que ainda pergunta por que o PT não apoiou o Ciro. O Ciro é a canalice de plantão. Pois é. Como é que esse cara quer pleitear a presidência da República insultando um cara, né, com 50 anos de jornalismo nas costas, como Paulo Moreira Leite, contando mentiras assim escandalosas, né? O Ciro é um canalha. Essa é a grande realidade. Cláudio Alves, o Ciro está em estado mental semelhante ao de Hitler nos últimos dias da guerra. O desespero levou à loucura e os loucos procedem assim. Chegaremos a ele. João Carlos, sobre o Ciro, eu avisei faz tempo. Né? E Daniel Rodrigues dizendo, Ciro foi covarde em 2018, mas é um aliado. Levar tudo a ferro e fogo não ajuda a esquerda. Sorry, not sorry. Não, o Ciro não é um aliado. O Ciro é um cara irresponsável, mentiroso, despreparado, que não tem equilíbrio emocional e não é aliado de ninguém. Porque um cara que faz o que ele faz, ele não pode ser considerado aliado. Um cara que xinga um jornalista, como Paulo Moreira Leite, sem nenhuma informação factual, só porque tirou da cabeça, porque achava que ia ser bonitinho xingar por um veículo da direita, né? Realmente esse cara não é aliado de absolutamente ninguém. Ele é um despreparado, né? E que vai ter que botar a mão no bolso agora para pagar a indenização. Enfim, infelizmente, eu não queria ter que chegar a esse ponto com o Ciro Gomes, mas é inevitável. Eu vou ter muito prazer, né, em patrocinar a defesa do Paulo Moreira Leite. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Jornal Folha de São Paulo é interessante, né? O Nicolás Maduro foi chamado de ditador. A Folha tomou uma decisão editorial, algum tempo atrás, de classificar o Nicolás Maduro como ditador. Então, o ditador Maduro, etc. e tal. O Lenin Moreno não é chamado de ditador. O presidente do Equador, que traiu Rafael Correia, né, o que ele fez? Toque de recolher, né, botou franco-atiradores para dispararem em manifestantes, tem manifestantes mortos no Equador, tirou do ar o sinal da Telesur, ou seja, censurou a imprensa. Ah, mas a Telesur é da Venezuela. Dane-se, né, tinha lá uma licença para trabalhar, para operar, ela não pode ser impedida de trabalhar, porque a gente tem um governo, vamos dizer assim, vinculado aos Estados Unidos no Equador. Então, ele é absolutamente tirano, né? E não é tratado como ditador pela imprensa corporativa. Então, está aqui, ó. E aí a notícia que é: indígenas aceitam iniciar diálogo. Na verdade, o que aconteceu no Equador foi diferente. O Lenin Moreno convocou uma cadeia nacional de rádio e televisão no dia de ontem e fez o seguinte: anunciou um recuo no paquetaço. O que era o paquetaço? O paquetaço é o pacote que elimina subsídios, né, nas tarifas de energia, nas tarifas públicas de maneira geral, que atingia duramente a população mais pobre e a população indígena no Equador, que foi às ruas, pressionou o governo, emparedou o governo, fez o presidente fugir de Quito, instalar a sede do governo em Guayaquil, né? E agora ele está se sentindo absolutamente cercado, inclusive pela comunidade internacional. Tem dissidentes do Equador que já estão sendo acolhidos na Embaixada do México, que está abrigando os presos, os perseguidos políticos do Equador. Então, o Lenin Moreno recuou, porque ele sabe que ele não tem como sustentar o choque neoliberal no seu país. Né? Vamos lá. Almeri Espíndola, o Ciro é um aproveitador, despreparado, já mostrou isso diversas vezes. Obrigado, Almeri. E Kelly Magalhães dizendo, bom dia, Léo, parabéns pelo trabalho do 247. Eu me tornei membro recentemente, quero ir ao encontro em Niterói, mas enviei e-mails e não fui respondida. Já estou preocupada. Dilma é nossa presidente. Manda no contato@brasil247.com.br. Se não funcionou, manda atuch, ATTUCH, brasil247.com.br. Né? Marcos Veluto está dizendo que o vício do Ciro vem de origem da direita. Né? Arena. E Ande 1146, me lembrando que no Equador já são centenas de presos.
presos, né? Mais de 600 presos políticos no Equador, né? Vamos lá. E Daisy dizendo que o Ciro xinga até a mãe. Parem com essa farsa de cirismo, né? Gente que nunca existiu. Criaram em 2018 para atrapalhar o PT. Engraçado que ontem, no artigo que eu publiquei, tinha gente dizendo: ah, não, 247 sempre foi cirista, né? Uma coisa engraçada. Enfim, notícia preocupante aqui no campo da educação. Essa aqui, se eu só passar o helicóptero aqui, passou um helicóptero. Vamos lá. MEC quer fundir CAPES e CNPq em uma só fundação, né? Você tem a fundação que financia pesquisas, o CNPq, a CAPES que financia bolsas de mestrado e o MEC quer fundir. O MEC, na verdade, quer acabar com mestrado e doutorado no Brasil. Então, esse argumento da fusão realmente é para praticamente eliminar, né, o espaço que existe para bolsas de mestrado e doutorado no Brasil, porque a gente já falou inúmeras vezes que o projeto do Abraham Weintraub é combater a educação, combater o conhecimento e combater, sobretudo, a universidade pública, né? Então, também algo extremamente preocupante. Vamos lá. Economia aqui no jornal Estado de São Paulo. 11% dos trabalhadores que cursaram faculdade ganham até um salário mínimo, né? Isso ajuda a explicar um pouco a revolta que aconteceu contra o PT em 2013, 2014. E eu escutei muitas pessoas, né? Era uma época que eu estava com a licença de dirigir caçada, por pontuação, aquelas coisas todas, e eu sempre conversava muito com os motoristas aí de aplicativos, e alguns diziam: pois é, não adiantou nada fazer o meu diploma, né? Fiz um curso assim, assim, assado, estou trabalhando aqui, eu perdi meu emprego, etc. e tal. Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade para estudar, né? E com golpe de Estado tiveram as portas do mercado de trabalho fechadas, né? Isso gerou também um ambiente de frustração, de rancor e de ressentimento que ajudou a cimentar o golpe de Estado contra a presidente Dilma. Vamos lá. O Baldo Duenhas, pronto para colaborar com o PML, façam uma vaquinha. Na verdade, eu acho que quem vai ter que fazer vaquinha vai ser o Ciro para pagar. Patrocinar a defesa, pode ficar tranquilo, Baldo, te agradeço muito, porque na verdade é só entrar com uma ação, não são grandes custos, né, altos assim. Esses financiamentos coletivos são importantes quando um jornalista é alvo de muitos processos, acaba sendo condenado e tem que pagar indenizações muito altas, né? Isso aconteceu com alguns profissionais de imprensa e fizeram financiamento coletivo para arrecadar para pagar. No caso do Paulo, Paulo vai receber, né? Então a gente tem que discutir o que fazer com o dinheiro. Aliás, aí é uma questão dele, né? O que ele vai fazer com o dinheiro que ele vai receber do Ciro Gomes, né? Bom, ontem a gente teve o Congresso Conservador, né? Que foi pago com dinheiro público, né, através lá do financiamento público. O PSL organizou um congresso conservador, o Eduardo Bolsonaro imitou o Trump, abraçou a bandeira nacional na mesma posição que o Trump abraça a bandeira dos Estados Unidos. É tudo simulado, é tudo fake, é tudo uma grande mentira. E a Damares falou lá suas bobagens, disse que eles vão ficar 4, 8, 12 anos de tão certo que vão dar, e também falou aquelas coisas idiotas que ela faz para se passar por idiota, mas não, ela só quer causar, ela quer gerar uma declaração dessas mais impactantes, né, para ver como é que isso vai ser retratado nos meios de comunicação. Então ela falou: aqui ninguém me ofereceu um cigarro de maconha nesse congresso. Aqui ninguém nunca deve ter oferecido um cigarro de maconha para ela em lugar nenhum, né? Aliás, ela falou também que nenhuma menina aqui introduziu um crucifixo na vagina. Desde quando alguém pensou em introduzir crucifixo na vagina? Ela fala umas coisas realmente, né, do arco da velha, essa Damares, e não é louca, hein? Talvez seja, mas eu acho que ela é uma canastrã, né? Uma canastrã que atua para criar esse personagem e para ficar gerando esse tipo de reação nas nossas falas aqui. José Apolinário, Léo, faça um programa de desagravo ao Paulo Moreira. Creio que seria bom para o jornalismo independente. Acho que é uma boa ideia, até se o Paulo quiser fazer hoje, a gente faz um papo com ele, a gente anuncia na comunidade, né? E o Cláudio Alves dizendo: suas lives matinais me levam às lágrimas. Por que, Cláudio? Não chore. Não tem por que chorar, só porque a Damares está falando bobeira. O Baldo está dizendo: valeu, agradeço muito ao Baldo pela boa vontade, né? Sérgio dizendo: quero ver todos na Paulista, no ato do Lula, né? A Luciana dizendo que a Damares é medonha. E aqui, Liduína dizendo que de besta não tem nada, a boca suja. Ana Soares está dizendo também: fora Damares e suas goiabas. Está aqui a Damares, né, fazendo aquela sua cara de desespero, etc. e tal. Enfim.
Artigo muito bom do Jânio de Freitas, né? Falando que o Bolsonaro é uma fraude eleita, né? Que a legitimidade desse governo é muito questionável, né? O Jânio de Freitas, que é um decano do jornalismo brasileiro, mais de 60 anos dedicados ao jornalismo, muito respeitado também, é um dos poucos jornalistas que tem colocado o dedo na ferida. Houve a fraude do disparo em massa de WhatsApp, a fraude existiu, o Facebook não confessou a fraude, aconteceu. Então, se aconteceu, né, por que, que não se investiu, por que, que o TSE não toma providências? Após o governo Bolsonaro é legítimo se ele é fruto de uma fraude de Caixa 2? Então, eu acho que aqui o Jânio está realmente tendo a coragem de colocar as questões corretas, né? Vamos lá. Nilson Abreu dizendo: os indígenas no Equador são os produtores de alimentos, como os agricultores familiares daqui. São também os marceneiros, pedreiros e vários outros serviços. Sobre o Equador, a gente vai ter uma entrevista muito importante no dia de amanhã, às 2h30, com a Amaury Chamorro. O Amaury Chamorro foi recomendado aqui pela comunidade, é jornalista, se eu não me engano, trabalhou com Rafael Correia, né? Então tem muita informação sobre o que se passa no Equador. Eu tenho retweetado muitas coisas do Amaury Chamorro, é um cara muito simpático também e vai trazer, né, em primeira mão, né, tudo o que está acontecendo no país aqui da América do Sul, né? Francisco, Lula livre, volta PT. Ciro queria Lula preso pensando no patrimônio político do Lula. Pois é, mas mesmo que quisesse, ele foi muito burro, né? Porque se ele fosse um pouquinho inteligente e tivesse esse desejo por interesse próprio, ainda que fosse uma coisa eticamente indefensável, o Ciro deveria pelo menos fingir admiração pelo Lula, respeito pelo menos, né? Mas não, ele quis insultar, agredir e imaginar que o eleitor do PT sem alternativa iria cair no colo do Ciro Gomes, né? Então, não deu certo e não dará certo. E também não vai dar certo insultando jornalistas como Paulo Moreira Leite e o Kiko Nogueira. Vamos lá. Almeri, eu sugiro para o PML comprar calças leves e longas para não fazer mais entrevistas de bermuda com a grana do Ciro. Não pude perder a piada. Beijos, Paulo Moreira Leite, disse aqui. Continuando, então vamos lá. Bom, a Folha de São Paulo fazendo lobby pela privatização da água, né? Ontem, muito importante, a vaia que o Jair Bolsonaro recebeu na cidade de Aparecida, na Padroeira, recebeu aplausos, mas foi vaiado, foi mais vaiado do que aplaudido. Então, isso já é um termômetro, né? E aqui houve um arcebispo muito corajoso, o Orlando Brandes, né, que atacou o tradicionalismo da direita, né, e a falta de solidariedade. Então, foi muito interessante esse posicionamento ontem lá na Catedral na Basílica de Aparecida, né, e hoje de manhã a Irmã Dulce se tornando a primeira santa brasileira. O Bolsonaro não foi, o Mourão foi, foram vários deputados, etc. e tal. Nesse ato, né, que o Bolsonaro não compareceu, aparentemente, a pedido da Michele Bolsonaro. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui da denúncia. Até foi um tema que eu tinha falado na semana passada também. Muita gente, muita gente tinha ficado empolgado com aquela denúncia do domingo passado, em que a Folha de São Paulo dizia que um ex-assessor envolvia o próprio Bolsonaro no laranjal do PSL. Eu li aquela matéria inteira e eu falei, algumas pessoas, não, agora estão passando pano para o Bolsonaro. Eu falei que a matéria era fraca, que a matéria não ficava de pé. O que era a matéria da Folha? Né? Dizia que uma pessoa que trabalhou com Marcelo Álvaro Antônio acha que o dinheiro foi usado na campanha do Bolsonaro. E também tinha uma planilha, né, que tinha lá a palavra out, e eles entenderam que out seria por fora, né? Out, né? Ou poderia ser outubro, qualquer outra coisa. Eu achei a matéria extremamente inconsistente, ainda que a gente torça, né, pelo desmoronamento total do bolsonarismo, mas não achava que aquela matéria tinha peso para ocupar a página inteira, né, da Folha de São Paulo e ser manchete do domingo. Bom, esse domingo está aqui a ombudsman da Folha de São Paulo, né? Essa matéria foi a matéria que fez o Bolsonaro, inclusive, dizer que a Folha tinha descido às profundezas do esgoto, né? Atacando a imprensa, etc. e tal. A Flávia Lima, né, foi questionada por vários leitores da Folha de São Paulo e está dizendo que não dá para segurar uma manchete como aquela a partir de um acha que. Assessor acha que o dinheiro foi usado para o Bolsonaro. São os mesmos métodos. E aí era interessante que na semana passada a Folha estava fazendo uma autocrítica em relação
ao comportamento que teve nas delações da Lava Jato, de aceitar muitas denúncias precárias. O que eu dizia? Bom, né, não dá para levar a sério essa autocrítica da Folha, porque na mesma semana em que a Folha faz a autocrítica, ela faz um ataque inconsistente ao Bolsonaro. A gente não gosta do Bolsonaro, óbvio que a gente não gosta do Bolsonaro, mas está aqui agora o Budman dizendo que a matéria também realmente era muito fraquinha, né? Bom, tem aqui uma matéria também sobre os BRICS, tá aqui, ó. BRICS chega aos 10 anos esvaziado e dividido. Na verdade, os BRICS estão mais fortes do que nunca, só que estão sem o Brasil, né? A aliança Rússia e China nunca foi tão sólida, nunca foi tão consistente, inclusive no campo militar. Dois países que tinham desconfianças, né, no passado, hoje atuam juntos, né, tem projetos comuns na área de defesa, na área de segurança alimentar, na área de energia. Então, os BRICS estão se fortalecendo muito. A Índia também está sendo cada vez mais atraída para os BRICS. Quem ficou de fora foi o Brasil, que esse ano é sede de um encontro anual dos BRICS, né? mas evidentemente, está recolocado sob um eixo geopolítico diferente. O Brasil hoje está sob o domínio da hegemonia americana. Então, o problema não é com os BRICS, o problema é com o Brasil. Vamos lá. Gisela Aguiar dizendo, 5 mil pessoas assistindo e apenas 1.100 curtidas. Vamos curtir para começar. Bom domingo, gente. Então vamos levantar a audiência e vamos dar mais likes aqui no Bom Dia 247. Bom, painel da Folha traz uma notícia importante. Aqui, ó. Antes vamos ler a notícia de Brasília também. Concentração Lula livre, Brasília, 108 Sul, agora, venham, aqui cabe mais gente. Já morei na 108 Sul. Nasci na 108 Sul, na verdade. Nasci em Brasília. A primeira quadra que eu morei foi a 108 Sul, perto ali da famosa igrejinha de Brasília, perto também da famosa Pizza Dom Bosco, né? Que é na 107 Sul, se eu não me engano. Vamos lá. Daqui não sai, nota do painel, né? Que o Lula, na verdade, não está querendo se submeter a uma libertação compulsória pela Carolina Lebos ou pelo TRF4, ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula quer esperar o julgamento da suspeição do Moro, né? Então, o Lula quer sair sob as condições que ele determinar. E não, vamos dizer assim, numa aparência de que ele continua sendo um preso, mas um preso que cumpriu sua pena e que vai receber a sua tornozeleira, se receber. Pode ser que eles também queiram libertá-lo sem nenhuma tornozeleira, mas está aqui, ó. A defesa de Lula começou a alinhavar teses que podem ser usadas para impedir a Justiça do Paraná de decretar a progressão para o semiaberto. Entre as opções que serão levadas ao petista está a que prega o uso de decisão na qual o Supremo, em agosto, vetou a transferência do ex-presidente para Tremembé. Né? Uma ideia é sustentar que qualquer mudança antes do veredito do STF seria precipitada. Então, o Lula quer forçar uma decisão do Supremo, tanto sobre a questão da segunda instância, como sobre a suspeição do Sérgio Moro, que já é absolutamente evidente. Né? Bom, chegamos aqui então. A Michele Galvão está dizendo, tem Dom Bosco agora em todo canto, né, Atush? Dom Bosco era uma coisa muito legal para quem é de Brasília, ou para quem ia a Brasília, era conhecida como pizza do baixinho também, né? Era uma pizza assim, uma massa mole, né? Muito molho de tomate, era um pão com tomate praticamente, um pouquinho de queijo assim, mas era muito boa, muito bom comer uma pizza Dom Bosco. Aqui, ó, e Ricardo Fraz está dizendo, exatamente, fui criado na 107 Sul e Dom Bosco fica lá mesmo, né? Não, quem não se lembra da Dom Bosco era um clássico de brasileiro, era muito bom, muito bom. Desculpa, não tem como aumentar mais o áudio aqui, tá, Jeová? Não tem como. Bom, vamos falar aqui do Ciro Gomes, mas amanhã tudo volta ao normal, é só hoje. Vamos lá. Ciro Gomes. Ciro Gomes deu então essa entrevista aqui para a Folha de São Paulo. O Ciro é fétido, imundo e podre, diz aqui José Matos, né? Aí ele fala do Luciano Huck, ele até fala, não, o Luciano Huck é um cara legal, mas ele não pode ser o primeiro emprego dele assim na política à presidência da República. Então ele faz um elogio ao Luciano Huck. Em relação ao Lula, ele dá uma modulada. Ele que vinha sempre chamando o Lula de ladrão, 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 ele disse que o Lula é um gênio político que percebeu a desmoralização do poder judiciário brasileiro e que vai tentar agora, né, colocar suas condições para sair da cadeia, né? Sobre o impeachment do Bolsonaro, o Ciro se coloca frontalmente contrário ao impeachment do Bolsonaro. Eu acho que por uma razão óbvia, né? Porque se o Bolsonaro sai, cai nesse momento e o Mourão vira presidente, ninguém quer um impeachment, porque o Mourão pode até se viabilizar como um candidato, né? Também tem essa possibilidade. Então tem esse risco
de que um vice que assume tenha 2 anos, 3 anos para governar, possa se tornar um candidato viável. Fala sobre o Moro, né? Diz aqui sobre o Moro. Fala assim, ó, ele fala, olha o Ciro, o que ele fala, né? Sou um profissional do direito. Se ele é um profissional do direito, ele não entende absolutamente nada, né? Porque o que ele acumula de processo nas costas por calúnia, difamação, etc. E tal, vamos chegar já já no do Paulo, né? Ele não pode se colocar como profissional do direito. Aí ele fala: sei a importância de a gente respeitar a regra e o Estado de Direito democrático, independentemente quem ele atinge. E, evidentemente, o Moro não se comportou. Isso não estou dizendo agora, não. No passado ele defendia o Moro, defendeu a Lava Jato na entrevista que deu para Américas Quarterly, né? Aí ele falou: isso que é bom, isso tem de ter determinados zelos com seu comportamento. Moro é um politiqueiro ambicioso e corrupto, porque aceitou uma promessa de uma vantagem. Ou não é corrupção um juiz condenar um político, né, e depois aceitar ser ministro de quem ganhou a eleição, porque aquele outro não pôde participar da eleição. Praticamente o Ciro está dizendo que o Bolsonaro só é presidente porque o Lula não pôde participar. Ele está reconhecendo na prática que se o Lula tivesse participado, o Lula teria sido presidente. Então, de que maneira o Ciro se empenhou ou não para garantir a participação do Lula? O Ciro era aquele que antes dizia que se o Lula fosse preso, ele entrava com ele e invadia a cadeia para libertar o Lula. Depois passou a comemorar a prisão do Lula, achando que ia herdar os votos. E agora está reconhecendo que se o Lula tivesse sido candidato, o Lula seria o presidente. Portanto, o Lula é o presidente de direito do Brasil. Vamos lá. Bibi Namastê dizendo: bom dia, pessoa linda. Bom dia, pessoa linda. Morei em Brasília quando criança e adolescente. Morei na 102 Sul e comi muita pizza Dom Bosco. Será que a gente se conheceu, amigo? Beijos, pode ser. Né? Pizza Dom Bosco era muito boa, quem sabe? Vamos lá. Então vamos abrir aqui agora o ataque inacreditável que o Ciro Gomes fez ao Paulo Moreira Leite. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão cair para trás com a fala dele, porque realmente é muito insana. Deixa eu compartilhar aqui para poder ler cada frase dita por esse maluco, né? Enfim, tá lá. Ciro Gomes insulta 247, DCM e os jornalistas Paulo Moreira Leite e Kiko Nogueira. Será processado por calúnia, né? Vamos ler aqui. Aí, vocês podem olhar na entrevista que está no UOL, minuto 29, ele fala do Steve Bannon, começa a atacar, e aí, de repente, do nada, ele dá um twist escarpado e vem falar dos sites de esquerda, né? Ele fala assim: se você olhar os sites 247, Diário do Centro do Mundo, é tudo picareta que o PT contrata nas piores escolas de jornalismo brasileiro e traz para servi-lo fazendo a prática corrupta que fazia uma direita bandida para eles, diz ele. Erra até no português também. Aí fala: Paulo Moreira Leite, quem não sabe de onde vem? Kiko Nogueira, quem não sabe de onde vem? Kiko saiu da editora Globo por práticas corruptas. Paulo Moreira Leite saiu da Abril, que foi onde fazia picaretagem a serviço da pior direita corrupta do Brasil. Bom, primeiro, o Ciro mente completamente. Para começar, assim, o Kiko Nogueira nunca trabalhou na Globo. Ele saiu da Abril. Né? E não saiu da Abril também por nenhuma acusação de corrupção, pelo contrário. Ele dirigia uma revista chamada Alfa, que, por uma razão qualquer, foi descontinuada. O Paulo Moreira Leite também não saiu da Abril por nenhuma picaretagem. Ele saiu da Abril para ser diretor das revistas da Globo, né? Onde foi muito bem, tanto na Abril quanto na Globo. Eram tempos melhores, né, nessas duas editoras. Né? Depois, o Paulo Moreira Leite foi trabalhar na Isto É. Paulo Moreira Leite era colunista da revista Isto É, editor, e ele foi contratado para o 247 quando estava na Isto É. Ele não estava feliz com a linha editorial do veículo. Eu sempre gostei muito do Paulo, muitas pessoas também sempre o admiraram muito, e ele foi convidado para trabalhar no 247, saindo voluntariamente da Isto É. Então, que eu me lembre, o Paulo Moreira Leite nunca foi demitido de nenhum emprego por onde passou, e muito menos por nenhuma acusação de corrupção. Se tem um jornalista inatacável, né, que nunca foi atacado, ofendido, não, que tem 50 anos de jornalismo nas costas, é o Paulo Moreira Leite. Né? Então faço questão de estar ao lado dele nesse processo que nós moveremos contra o picareta, de fato, que é o Ciro Gomes. Né? Vamos lá. Yara Rabai está dizendo: Lula está preso, babaca, ou inveja. Agora que tá muito óbvio, ele vem com conversa mole. Pois é, está óbvio que o Lula vai sair, né? Todo mundo está percebendo, o Ciro vem dar uma de, né, esperto, né, de malandro. Enfim.
Marli está dizendo, tem a impressão que o Ciro, se eleito presidente, seria o nosso Lenin Moreno. Poderia ser. Né? Ele posa assim de soberanista, etc. e tal, e pode virar um capaz, porque ele só pensa no próprio interesse, só pensa no poder, é um coronelzinho, né? Como as pessoas sempre falaram, como sempre nos alertaram. Né? E eu vou contar histórias do Ciro aqui daqui a pouquinho. Rodrigo Pedro dizendo, Ciro vai estar numa instituição psiquiátrica em 2022. Não tem condição de chegar até lá como candidato. Né? A gente fez uma entrevista muito boa com o Ciro Gomes no 247, pouco antes do pouco antes da definição das candidaturas, etc. e tal. Isso deve ter sido no final de 2017, mais ou menos, ele morando em São Paulo. Fomos lá no apartamento, entrevistamos, ele foi muito simpático, falou coisas interessantes e tal. Depois, quando ficou claro, né, que o Lula poderia ser preso, excluído do processo, ele optou por um caminho. Qual o caminho que o Ciro escolheu? Não. Em vez de sinalizar solidariedade para tentar conquistar o eleitor petista, ele foi para o radicalismo, ele foi para a hostilidade. Ele passou a endossar toda a violência institucional cometida contra o Lula, passou a chamar o Lula de ladrão todos os dias, passou a insultar o PT, atacava a Gleisi, recentemente atacou o próprio Haddad também, fez um ataque muito baixo, muito covarde ao Fernando Haddad, nunca agregou. Aí as pessoas ficam assim, não, mas ninguém pode melindrar o Ciro, porque é preciso construir a unidade da esquerda. Que unidade que se constrói com um cara como esse? Né? Com um cara que não tem equilíbrio mental, equilíbrio emocional, que só insulta, só agride mente, né? Que não tem nem a informação factual, né, para fazer uma acusação, que nem deveria fazer aos jornalistas, né, mas para fazer uma acusação embasada pelo menos em alguma informação verdadeira. Ele nem sabe onde o Kiko trabalhou, não sabe onde o Paulo Moreira Leite trabalhou, não sabe de absolutamente nada. Ele fala e vem com aquele argumento mais boçal de todos, que é assim, quem de vocês não sabe de onde veio o Paulo Moreira Leite? Quem de vocês não sabe de onde veio o Ciro, o Bolsonaro? Isso pode ser dito de qualquer pessoa. Né? Então ele joga no ar acima a leivosia, vamos dizer dessa maneira, né, para tentar, vamos dizer assim, convencer os seus interlocutores. E ele mesmo não sabe. Né? Ele tanto não sabe que veio dizer que um trabalhou na Globo, outro trabalhou na Abril, era tudo inverso, na verdade. Enfim. Né? O Baldo está dizendo, bom para o Ciro, só o tijolaço, que ninguém mais lê. Não, eu leio o tijolaço também, eu gosto do Fernando Brito. O Fernando Brito sempre foi muito ligado ao Brizola, mas o Ciro atacava até o Brizola. Né? Tem falas do Ciro em que ele insultava o Brizola. Então o Ciro ele é uma biruta assim, de aeroporto, cada hora está no lugar, ele não tem consistência, ele não tem coerência. De onde vem o desespero do Ciro Gomes? Ele sabe que hoje, se o Lula chegar assim, não, em nome da unidade da esquerda, o PT não vai ter candidato em 2022 e vai apoiar o Ciro Gomes, os eleitores não vão. As pessoas não vão seguir nem o comando do Lula se o Lula escolhesse o Ciro Gomes. Então, o Ciro é inviável, porque o Ciro não será o candidato da esquerda e o Ciro não será o candidato da direita. Ele já percebeu a sua inviabilidade política e eleitoral. Né? Na direita tem muita gente na frente. Tem o Bolsonaro, tem o Luciano Huck, tem o João Dória, pelo menos 3 nomes que a direita tem para brincar antes de pensar em chegar no Ciro como alternativa potencial. Então, o Ciro está fora da direita. Né? O Ciro está fora da esquerda. O eleitor do PT não vai com o Ciro. Né? O eleitor do PSOL possivelmente também não irá com o Ciro, porque também tem alternativas. O PCdoB tem um nome muito mais qualificado, que é o do Flávio Dino. Então, para que Ciro Gomes? Então, Ciro Gomes é uma página virada. Agora, o que eu acho é que caberia ao PDT fazer uma reflexão. Será que interessa ao PDT manter um projeto, né, presidencial fracassado, conduzindo os destinos do partido? O PDT tem quadros, o PDT tem grandes nomes, o PDT pode ganhar várias prefeituras. Né? Agora, amarrar o seu destino a um cara totalmente desequilibrado, eu, se hoje fosse do PDT, estava pensando na expulsão do Ciro Gomes por desequilíbrio mental, né? Porque não faz o menor sentido, né, ter esse cara, né, como um cara que todo mundo sabe que vai perder, todo mundo sabe que não tem a menor condição, né, amarrando ali a conduta do partido. Se o PDT quiser construir aliança, as pessoas têm que dizer o seguinte, olha, não, com o PDT até dá, mas com o Ciro não tem jeito, né, porque essa é a questão. Cláudia Barrela dizendo, bom domingo, Ciro tem perfil e caráter de bolsonarista oportunista, invejoso, violento, só não vê quem não quer. Exatamente, a violência dele é um aspecto do caráter que tem que ser sempre ressaltada também. Mabel, mano, o Ciro está pirando em escala progressiva, que os eleitores que se impressionam com seu discurso articulado
observem os seus destemperos e atitudes falaciosas e traíras, concordo plenamente. Enfim, está aqui. Até nem cearense é, né? Porque está aqui, ó, Avelã de Sambaú dizendo, de Paraty, Ciro é um cearense de Araque, nascido em Pindamonhangaba. E o perfil Mosca na Sopa dizendo, Ciro Gereissati faz o mesmo tipo do Bolsonaro. São dois braços do golpe, como bem colocou, né, o Rui Costa Pimenta. Sempre enfatizou que o Ciro era um braço do golpe com a missão, né, com o papel de dividir o campo progressista e tentar dividir o próprio eleitorado, né? Enfim, então Ciro Gomes, acho que é isso. Vamos lá. Aqui, PML, Atush, Anatabilian, Conde, os melhores. Ciro não, vamos deixar o Ciro para lá, é outro Bozo, como a gente tem falado. Vamos falar do artigo do Fernando Haddad, né, que gerou muita repercussão, né? Muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas me elogiaram, eu acho que isso é parte do diálogo democrático, né? Sobre esse artigo, inclusive, falei com o próprio Haddad depois, falei com a Dilma, falei com outras pessoas, quer dizer, muitas pessoas fizeram leituras a respeito dessa colocação. Tem coisas que são reservadas que eu não vou abrir aqui. Primeiro eu vou falar para vocês qual é a visão que eu tenho do Fernando Haddad, né? Com toda franqueza. Então vamos lá. Tá aqui, o artigo é esse, né? Botei aqui. Haddad erra na crítica a Dilma. O Haddad escreveu ontem um artigo chamado Economia, na Folha de São Paulo. Haddad, eu acho que o Haddad hoje é uma das 10 pessoas preparadas para ser presidente do Brasil. Né? Eu digo assim, uma das 10 pessoas que eu consigo imaginar. O Haddad está preparado, o Lula, evidentemente, está preparado, porque já governou 2 vezes, foi um grande presidente. A Dilma está preparada, porque foi uma boa presidente também, e é preciso enfatizar o nome da Dilma. Né? O Flávio Dino é um cara preparado para ser presidente. O Guilherme Boulos, né? Tem outros nomes ali que se colocam, que eu acho que tem total condição. O Aloysio Mercadante, eu considero o Aloysio Mercadante uma figura tecnicamente preparada para ser presidente, tem total conhecimento sobre políticas públicas no Brasil, governadores do Nordeste. Então, tem, evidentemente, o Haddad tem as qualificações. O Haddad, na minha opinião, também foi um grande candidato a presidente da República. O Haddad estava preparado ao final da campanha para presidir. O Haddad não perdeu a eleição por erros cometidos por ele. Né? O Haddad foi um ótimo candidato, foi até onde podia ir, deveria ter ganho, não fosse a fraude eleitoral, né, dos WhatsApps, né, todas as fake news. Então, hoje, o Haddad poderia ser o presidente da República. Deve ter sido bastante frustrante perder a eleição. Considero também, quer dizer, que é surpreendente, né, ele ter perdido a eleição para o João Dória em São Paulo, que tinha vindo do nada, praticamente. Mas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer sobre o Haddad. Onde eu acho que o Haddad comete equívocos, né? Quando ele tenta, né, sempre, mandar sinais pela direita. Não que não se deva dialogar, mas o Brasil vem de um golpe de Estado. Né? O Brasil vem de um golpe de Estado. Eu vejo hoje as pessoas reclamando assim, poxa, né, tem a censura de volta, né, na Caixa Econômica Federal, tem a violência contra os mais pobres, tem tanta coisa ruim acontecendo. Qual que é o pecado original de tudo isso? O pecado original é o golpe de Estado contra Dilma. O que tem que ser atacado é esse golpe. Quais são as raízes desse golpe? Quer dizer, quem motivou o golpe? O golpe foi engendrado internamente no Brasil ou foi uma coisa que veio de fora para dentro? É preciso denunciar ou não o imperialismo? É preciso denunciar ou não o papel dos Estados Unidos na construção desse golpe de Estado? Quando a gente percebe, né, uma crítica, ainda que pontual, discreta, a Dilma, porque não sei o quê, erros de política econômica, que a própria Dilma admitiu, eu considero absolutamente inoportuno no momento atual. E principalmente porque, né, porque esses eventuais erros tiveram um peso muito pequeno na recessão que o Brasil vive há mais de 4, 5 anos. Né? É como se assim a gente pegasse uma presidente aprovada, 70% de aprovação em 2013, né? E de repente achar que tudo que aconteceu no Brasil, uma perda de 10% do PIB, país que não cresce mais, tivesse sido causado por uma expansão fiscal em 2014. É muito inadequada essa leitura. Né? A Dilma estava muito bem avaliada, fez superávit fiscal em 2011, 2012, 2013. 2014 o déficit foi de 25 bilhões, porque houve queda no preço das commodities, houve uma seca gigantesca no Brasil, e esse déficit seria atacado em 2014, 2015,
né, com ajuste fiscal, que ela mesma tinha anunciado, e que era necessário. Então as pessoas atacam a Dilma dizendo o seguinte: não, ela fez um expansionismo fiscal. Ah, mas a Dilma fez contracionismo fiscal em 2015. Então ela é atacada porque teria fragilizado as contas públicas em 2014 e porque teria apertado as contas públicas em 2015. Ou seja, ela é atacada por fenômenos opostos, né? E a gente vive uma situação, deixa eu só antes aqui pegar um comentário aqui para não perder, porque senão ele vai correr e vai desaparecer, eu não vou alcançar mais, do Cláudio dizendo, o Cláudio está dizendo que o Haddad pertence à direita do PT, isso é ruim, mas é melhor do que ser esquerda do PSDB, se é que isso existe. Concordo com o seu argumento, né? Em parte. Embora o Haddad diga que ele é percebido, ele fez uma entrevista muito interessante no 247, em que ele falava o seguinte, não, que ele é percebido pelas suas atitudes, pelo seu modo de agir, como uma figura à direita, mas no posicionamento econômico ele seria uma pessoa até à esquerda, porque defende ali políticas de mais distribuição de renda, etc. e tal. Então, a fórmula que ele usou foi mais ou menos assim: estou à direita na forma, mas à esquerda no conteúdo. Né? Foi isso que ele quis colocar quando teve com a gente. O Marcos está dizendo, aqui, ó, só trazendo uma informação, que carros sem manutenção começam a enguiçar em quantidades nas ruas não registradas, coisa que não se registrava há 15 anos. Bom dia a todos, né? Bom, então voltando. Vamos lá. A gente tem um momento em que Tasso Gereissati falou que foi um erro o golpe contra Dilma. Aloysio Nunes admitiu o golpe. Michel Temer admitiu o golpe, né? Então agora é a hora de toda a solidariedade à Dilma. O Brasil está vivendo esse inferno porque a Dilma foi golpeada. O golpe contra a Dilma não foi só o golpe contra uma pessoa que, por acaso, ocupava a presidência da República. Eu avalio que foi um estupro institucional contra a Dilma, contra todas as mulheres, porque também foi a primeira mulher presidente da República na história do Brasil. Então, você fazer com que uma mulher, né, que chega à presidência depois de uma história de muita luta, né, de muito combate, saia, né, por um impeachment, foi uma violência machista, misógina, gigantesca, né? Então, tudo isso tem que ser colocado em conta. Todo o machismo que aflorou depois, as agressões às mulheres, também são consequência do processo de impeachment contra Dilma, né? E aí o Haddad, no artigo dele, ele fez lá uma escala. Ele depois me disse que não tinha uma hierarquia, né? Mas ali, olha. Então ele bota, primeiramente, os erros, né, da política econômica da Dilma. Segundo, né, a sabotagem do PSDB. Terceiro lugar, a Lava Jato. Na verdade, em primeiro lugar, a Lava Jato. Né? A Lava Jato é que foi a arma de destruição em massa contra a democracia brasileira. A Lava Jato deu as condições para o PSDB fazer a sabotagem no Congresso, porque você criava um ambiente, depois da Lava Jato, para mobilização de massa, né, para botar as pessoas nas ruas contra o governo da presidente Dilma, e só em terceiro lugar você pode eventualmente dizer que o contracionismo fiscal, o expansionismo fiscal que veio antes, tiveram alguma responsabilidade pela recessão que atingiu o Brasil. Lembrando que depois que a Dilma saiu, os resultados fiscais pioraram muito, porque antes reclamavam que o Brasil estava crescendo 2,5% ao ano, era o PIBinho, né? O PIBinho de 2,5 virou menos 4, 0, 0 e 1. Né? Então é isso que o Brasil conheceu em 5 anos de pós-Dilma. Então o Brasil estagnou completamente depois de desabar, depois de afundar, a maior recessão da história do Brasil, sem falar na destruição dos instrumentos de política econômica. Né? Então, eu acho que essa crítica a Dilma é inoportuna, é desnecessária e, de certa maneira, até um pouco covarde também. Vamos lá, o Cláudio Cunha está dizendo: lembro que no início o Haddad disse que não era golpe. E isso retoma, Cláudio, essa questão também do Haddad sempre buscar dialogar com outro eleitorado. Ele percebia que a Dilma, que tinha 70% de aprovação em 2013, passou a ter uma rejeição de 70% em 2015, em 2015, né, num período muito curto. Então, evidentemente, pessoas que tinham apoiado a Dilma não apoiavam mais. O Haddad, quando falava assim, não, golpe é uma palavra dura, evidentemente que ele estava fazendo um cálculo eleitoral. E dá para entender. Né? Ele precisava do eleitor que tinha um desapontamento com a Dilma. Né? Então falava, golpe é uma palavra dura. Só que hoje não dá mais para dizer que golpe é uma palavra dura, tanto que ele fala golpe. Ele fala em golpe com muito mais fluência do que ele falava antes. Né? Mas eu acho que, assim, quer dizer, por princípio, o golpe tinha que ser denunciado desde o primeiro Dilma, do primeiro dia. Né? Eu acho que a Dilma carregou um piano muito pesado. Né?
A Dilma, deixa eu só ler alguns comentários e a gente já volta aqui, porque tem muita gente aqui para não perder. O Rodrigo Pedro está dizendo, ó, política de distribuição de renda até o Armínio Fraga defende. O Armínio passou a defender agora. É que o Haddad, de fato, ele tem uma proposta de tributação bastante progressiva. Isso estava no programa de governo dele, bem mais do que deve ser o programa do Armínio. E Ione Breder está dizendo, para ser candidato a presidente, se não for Lula, o PT deveria escolher alguém mais firme em suas posições. Quadros não faltam. Haddad é ambíguo demais. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui com o Carlos Alberto. Bom dia. Críticas públicas têm a ver com respeito. Respeito tem a ver com caráter. Antes de criticar, analise se gostaria de ser criticado por quem está criticando. O que o PT menos precisa agora é de fogo amigo. Não acho que tenha sido fogo amigo, não. Eu acho que aqui a gente vive num ambiente de liberdade de expressão, assim como ele tem o direito de criticar a Dilma, eu tenho o direito de criticá-lo por considerar a crítica dele a Dilma inadequada. Mas, enfim, e outras pessoas também têm o direito de me criticar por considerar a minha crítica ao Haddad fogo amigo. Não tem nada a ver com fogo amigo. Até porque é o seguinte, o Haddad ele não é uma candidatura automática, né, do campo progressista. O que é o 247? É um veículo de comunicação bastante amplo, que tem muito alcance, que atinge muitos leitores, que atinge muitos telespectadores, mas que fala com todas as forças do campo progressista e democrático. Né? Por que essa candidatura é automática? Será que só pode ser ele, não pode ser outro? Eu acho, até avalio, que a candidatura natural é a do Lula. Se o Lula teve os seus direitos políticos cassados, né, e violentados, né, se todo mundo defende Lula livre, se hoje tem uma mobilização pela liberdade do Lula, né, quem é o candidato natural? É o Lula. Se o Lula não puder ser, a discussão muda. Mas o natural é que o candidato seja o Lula. Esse, pelo menos, eu vejo como um caminho óbvio. Depois do Lula, aí tem vários outros nomes e tem um processo longo para se definir quem será ou não será candidato. Né? Silvia está dizendo, não consumam cerveja golpista. Aqui em casa fazemos nossa própria cerveja, dá trabalho, mas vale o resultado. Vou tomar ainda uma dessas, hein? E Turibe Nunes dizendo, Léo, te enviei e-mail, vou ver. Roque mandando aqui um superchat também. E Paulanca dizendo, Atush, muito boas suas colocações sobre o golpe, sobre o injusto e moral impeachment da Dilma. Muito obrigada. Né? E Eliana dizendo, Atush, sua análise econômica é muito importante. Luiz Antônio, caro Atush, não há espaço para nenhuma concessão à direita. Haddad fere ideológica e sistematicamente a nossa luta. Então, é um caso que divide bastante, mas vou continuar. Então, voltando. Haddad, considero Haddad preparado para ser presidente. Considero o Haddad que erra, considero que o Haddad erra quando, né, atribui a Dilma uma responsabilidade pela recessão que ela não tem. Né? Porque se a gente tiver que atribuir uma responsabilidade, não passa de 5%. Não passa de 5%. É pelo menos 50% Lava Jato, pelo menos 40% sabotagem no Congresso. O Brasil, todo mundo sabe hoje que o Brasil estaria muito melhor se não tivesse havido golpe de Estado. O Ciro fala na entrevista que se não tivesse havido o impeachment da Dilma, né, o PSDB teria sido eleito em 2018 pelo colapso econômico do Brasil. Mentira. Se não tivesse havido o impeachment da Dilma, quem teria sido eleito era o Lula, obviamente. E por isso que houve o impeachment. E por isso que houve a prisão do Lula. Justamente para que o PT não se perpetuasse no poder e não ficasse, não chegasse a um ciclo de 20 anos de governo no país. Né? Mas, enfim, voltando para essa questão da questão da economia. Né? Vamos olhar quando o Haddad fala assim, não, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso implantou lá o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, metas de inflação, superávit primário. Fernando Henrique fez superávit primário, menores do que os da Dilma, mas mesmo assim a dívida pública crescia muito, porque o país não crescia e a taxa de juros era muito alta. Né? Então, o resultado fiscal dos tucanos é muito ruim, é muito pior do que eles próprios alardeiam. Aí ele fala do Lula, que o Lula tentou compensar a valorização do real. Ali ele comete um erro, pode ter sido até um erro por engano, que o Lula fez foi valorizar abruptamente o real. Né? O Lula pegou o real a R$ 4, o dólar a R$ 4 e trouxe a 1,60, porque o Lula acumulou reservas, etc. E tal, e foi até criticado por isso. A Dilma é que fez uma política para compensar essa valorização do real com incentivos à indústria. E tentou, inclusive, desvalorizar o real. Eu acho que a Dilma pode ter cometido erros também. E vou falar aqui publicamente. Eu gostaria, né, que a Dilma tivesse mantido o Henrique Meirelles quando ela tomou posse no primeiro mandato. E ela não quis. Né?
porque eu achava que essa dinâmica de você ter o Guido na Fazenda e o Meirelles no Banco Central dava um certo equilíbrio macroeconômico ao país, né? Você tinha o Guido tentando puxar a economia com os instrumentos de que ele dispunha, BNDES, crédito, etc. e tal, bancos públicos, e você tinha, por outro lado, o Meirelles segurando a inflação e mantendo a política de acumulação de reservas. Ah, mas o Meirelles é do sistema financeiro. Bom, essa lógica, Guido, Meirelles, funcionou no governo Lula. Na minha opinião, era desnecessário mudar no governo Dilma. Então, por exemplo, eu faço aqui uma crítica política pública, né, à política econômica da Dilma, né? Não a política econômica em si, mas essa mudança, porque eu acho que o Meirelles ele tinha mais confiança do chamado mercado do que o Alexandre Tombini, que foi a pessoa que veio na sequência. E muitas pessoas podem me criticar por isso. Pô, mas você está defendendo o Meirelles? Não, eu acho que o Meirelles foi um bom presidente do Banco Central no governo Lula. Acho que o Meirelles foi um péssimo ministro da Fazenda no governo Temer, né? E isso a gente vê pelos resultados dele, né? Mas isso não elimina o fato de que ele poderia, na minha opinião, ter continuado nesse governo. Agora vamos falar do piano da Dilma, né? A Dilma, ela se torna presidente no momento em que o sistema político brasileiro está apodrecendo, apodrecendo de todas as maneiras, né? Então você percebe que essas alianças custam cada vez mais caro, que você tem que lidar com a bandidagem total da política. Michel Temer, Eduardo Cunha, Romero Jucá, todas essas figuras aí inomináveis, né? E a Dilma tinha ainda que entregar uma Copa do Mundo em 2014 e uma Olimpíada em 2016. As pessoas acham que isso é moleza, né? Você vai lá fazer 10, 12 estádios, né? Um bando de políticos, né? Como todos aí conhecem, tentando tirar vantagem aqui e acolá. Você tinha que entregar infraestrutura, você tinha que preparar o Rio de Janeiro para a Copa. Ela deu o máximo de si, né? E, e chegou a ter 70% de aprovação. Como é que cai a aprovação da Dilma? A aprovação da Dilma cai porque vem em junho de 2013. Junho de 2013 é Hong Kong 2019, Black Blocs, manifestantes nas ruas, MBLs, né, grupos financiados pelos Estados Unidos, é guerra híbrida. Então a popularidade da Dilma começa a derreter quando você tem a guerra híbrida que chega de fora para dentro, ganha a adesão do empresariado local, dos grupos de comunicação local, e aí é que se monta o cerco contra ela. Então, ela não teve esse desmoronamento em função de erros que ela teria cometido. Isso no Brasil se soma a uma operação judicial gigantesca, chamada Lava Jato, com força-tarefa, etc. e tal, que quebra todas as construtoras nacionais. Qualquer pessoa seria derrubada. O Haddad, se fosse presidente, seria derrubado. Né? Então, também acho incorreto dizer que a Dilma criou as condições para o golpe com seus erros de política econômica. Ela não criou nenhuma condição para o golpe. A Dilma, quem criou as condições para o golpe foram os patrocinadores do golpe. Foram as petroleiras, foram os meios de comunicação, foram as entidades industriais, foram os Estados Unidos. Foi assim que se criou, né, o golpe de Estado no Brasil. Então, eu acho que tem que se fazer esse reconhecimento. É importante dizer que a Dilma resistiu bravamente e saiu pela porta da frente. Né? Foi empichada e fez um discurso histórico no Senado, dizendo que não ia sobrar pedra sobre pedra, né? E acho que ela vai ser lembrada para sempre como um modelo de grande dignidade na história política do Brasil. Então agora é hora de, né, dar as mãos à Dilma, vamos dizer assim, de reabilitá-la, né, de dizer, pô, ela foi vítima de uma violência, porque é assim que ela vai estar nos livros de história. Agora, se a gente começa a dizer, não, veja bem, pô, não, a Lava Jato teve um papel na crise, o golpe teve um papel na crise, mas a Dilma também, o que a gente passa a endossar? Ah, o golpe contra a Dilma foi um golpe, mas foi um golpe necessário, porque era necessário colocar a economia num outro modelo de desenvolvimento. Bom, que modelo? O modelo do Temer? O modelo do corte de gastos? O modelo do Meirelles? O modelo do Bolsonaro, que é o aprofundamento do modelo Temer? Então, não acho que seja coerente, que seja inteligente, nem que seja oportuno fazer nenhum tipo de crítica a Dilma. Falei muito, veio muito comentário aqui. Vou tomar uma água e já vou abrir para a gente falar aqui sobre eles. Rapidamente, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Ah, outra coisa, né? Quando as pessoas falam assim, ah, Dilma não tinha habilidade política. Não tinha habilidade política para quê? Para entregar o país para o Eduardo Cunha? Para entregar o país para o Michel Temer, né? Então, se isso aí é não ter habilidade política, ainda bem que não tinha, né?
porque realmente ela estava cercada por figuras extremamente perigosas, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui os comentários para a gente seguir em frente aqui. Vamos lá. Cadê? Concordo plenamente com o que está dito aqui pela Cláudia. Eu queria ter dito isso. Obrigado por ter dito. Culpar a Dilma pelo golpe é o mesmo que culpar a vítima pelo estupro. Concordo em gênero, número e grau. Vânia, lembra Haddad, nem torturada, Dilma... Lembra, Haddad? Nem torturada, Dilma entregou amigos. Sandra, Léo, lembro que Dilma foi quem apoiou e aprovou o Plano Nacional da Educação. Keles Magalhães, foram encontrados barris da Shell no Nordeste, provavelmente o óleo é deles. Como o Bozo vai reagir? Enviei e-mail. Assim, sobre esse negócio, o Bolsonaro até já reagiu, já disse que já saiu da fake news do petróleo venezuelano, né? Valéria Guerra, desculpa, Nobre Atucha, a invasão do Pedro II ontem no Rio por 2 deputados do PSL retaliando conteúdos afixados em Moraes foi o fim. Eu vi essa notícia, a gente publicou também. Cadê? Valéria também está dizendo, a entrada truculenta dos deputados para censurar conteúdos constitui um vitupério ditatorial formalizado. Onde iremos parar? Ainda bem que os estudantes tiveram coragem e botaram os deputados para fora, né? Eliana Rocha está dizendo Dilma Guerreira e Deise Quintiliano dizendo Léo, ontem assisti a uma live na qual a apresentadora afirmava, por fontes próximas à família, que Lula será papai. Não entendi nada, mas vibrei com essa possibilidade. Lula feliz. Sabe algo a respeito? Não, não sei. Acho improvável, né? Me parece que isso aí seja uma fake news também daquelas lá para gerar clique, não sei. Não... Eu vi algumas pessoas compartilhando, mas não dá para embarcar numa notícia dessa sem nenhuma comprovação, enfim, sem nada que pareça que tenha qualquer elemento de factualidade ali, né? Regina Aquino está dizendo, ó, Dilma teve que tomar decisões de Estado e poder sem nenhum projeto de apoio do PT ou das forças progressistas nas questões geopolíticas e econômicas. Ione, seria legal entrevistar o Haddad sobre suas declarações, para ficar claro o seu posicionamento. Afinal, ele é um dos nossos, merece o espaço. Não, o espaço, certamente ele merece. O Haddad não é um sírio, nunca será. O Haddad é um cara extremamente educado, tal, né, tem os posicionamentos dele, me escreveu de maneira muito cordial, né, a gente dialogou a respeito desse artigo também, e ele tem todo o espaço, né, mas, enfim, ele sabe que a gente está num mundo democrático onde é possível fazer críticas aqui. Né? Andy está dizendo, Dilma também errou, Atucho, nomeou Joaquim Levy em 2015, indicação do mercado. Ela não tinha diálogo com os movimentos sociais, precisava de um articulador. Essa história do Levy é um pouco mais complexa. Né? O próprio Lula, né, queria que a Dilma tivesse colocado o Meirelles em 2013. A Dilma não quis colocar o Meirelles em 2013. Depois, o Lula fez uma pressão grande para que fosse indicado o Trabuco, que era o presidente do Bradesco. Evidente que o Trabuco não aceitaria deixar de ser presidente do Bradesco para ser ministro da Fazenda. E acabou depois, na negociação, vindo o Joaquim Levy, que pode ter sido um erro. Eu acho que, assim, para fazer o ajuste fiscal, se era necessário, o ajuste fiscal poderia ter sido feito com o Nelson Barbosa, ou com Guido Mantega mesmo, né? Enfim, aqui. A Valéria está dizendo, Léo, sua análise econômica ajuda a entender melhor. Penso que o Haddad tenta se encaixar no discurso da grande mídia. Por isso, tenta naturalizar o golpe, que foi uma ruptura violenta na nossa democracia. Eu concordo com você, Valéria, e eu acho que aí a gente entra num ponto também bastante importante. Por quê? A imprensa brasileira não vai fazer a sua autocrítica. Ela não vai reconhecer que ela participou de um golpe de Estado contra Dilma. A gente vai ver a Miriam Leitão reclamando da censura na Caixa. A gente vai ver o Merval reclamando da censura. A gente vai ver vários jornalistas da Folha reclamando dos ataques do Bolsonaro à Folha de São Paulo. Mas nenhum jornalista vai dizer que o pecado original foi o golpe contra Dilma. Foi o estupro à democracia brasileira. Então, como eles não vão reconhecer o pecado original, o que eles vão dizer? Não, a Dilma é honesta, a Dilma não cometeu nenhum crime formal, mas a economia, ela estava levando a economia para um caminho muito ruim. E eu não acho correto, né, que o Haddad ou qualquer outra pessoa do campo progressista venha endossar esse tipo de crítica. O Haddad também ele fez uma colocação no artigo dele, ele critica os subsídios da Dilma na área de energia. Se você pegar o programa de governo do Haddad e for ver lá a questão da Petrobras, da política de preços, é exatamente a política de preços da Dilma, né, de você ter a Petrobras como reguladora dos preços do mercado.
que é a política correta, que inclusive é o oposto da política do Pedro Parente, onde a Petrobras não tem nenhuma capacidade de formar os preços dos combustíveis no mercado brasileiro. Por isso que a gente teve greve dos caminhoneiros, né? Enfim. Maria Paula Fantol, né? RCP é seco, Rui Costa Pimenta, mas acerta todas. Ontem defendeu o 247. Que legal. Não sabia que o Rui tinha feito uma defesa nossa, mas o Rui realmente é um grande, grande analista e um grande parceiro, viu? É muito bom ter o Rui toda semana falando conosco lá. Aí tem gente que fala, não, mas o Rui é do gueto, é radical, é isso, é muito pequeno. A questão não é tamanho, né? O que a gente está discutindo é a firmeza, né? É a firmeza do ponto de vista dos princípios. Quem tem princípio na análise? Quem tem uma linha coerente? O Rui tem. Né? O Rui sempre defendeu a Dilma, o Rui sempre criticou, inclusive o próprio PT, por não ter abraçado a defesa da Dilma quando o golpe começou. Né? Por quê? Porque muitas pessoas achavam que o golpe levaria à eleição direta e que a eleição direta poderia abreviar a volta do Lula. Então havia essa tensão, né? Essa tensão no PT entre aqueles que queriam defender a Dilma e os que achavam que ela deveria até cair porque não tinha sustentação, né? E que com isso seria mais fácil recolocar o Lula na presidência. Que engano, né? As pessoas acharem que a Dilma seria golpeada para os golpistas darem a presidência para o Lula. Obviamente não era isso que estava acontecendo no Brasil e a Dilma enxergava. A Dilma falava com muita clareza que esse golpe é um golpe em várias etapas. Primeiro, né, primeiro vem a derrubada, depois vem a prisão do Lula e depois vem a eleição fraudada. Ela antecipou tudo. Enfim, Cláudio Leia, uma Dilma vale mais que 5 Haddades na representatividade, está dizendo. Fernanda, Ciro Gomes não pode ser normal. Acusou o PML e Kiko Nogueira de serem corruptos. Né? As pessoas estão desequilibradas. São as pessoas não, Fernanda, é o Ciro mesmo. É o Ciro que não tem equilíbrio, nunca teve. Na verdade, nunca teve e agora está deixando isso cada vez mais evidente. Né? Valéria dizendo, a notícia de que Lula será papai tem cara de fake news para insinuar que recebeu visitas íntimas. Ninguém revela a fonte, não podemos acreditar. Eu também não acreditei, não. Né? Daniel dizendo, bom dia, Léo. Eu acho que o Haddad deve se cuidar para não virar um Ciro, né? E o Ciro também já foi mais moderado. Não, o Haddad não vira Ciro, é totalmente diferente. Né? A questão do Haddad é mais assim da proximidade, é tentar construir essas pontes, né, com o tucanismo, né? Enfim, que é a força dominante nos meios de comunicação. Talvez isso seja necessário e eu esteja enganado. Talvez seja necessário ampliar, né, para chegar ao poder, ampliar reconciliando com as elites. E a reconciliação cobra esse preço. O preço cobrado pela reconciliação seria malhar a Dilma, mas eu não acho adequado, né, não acho correto, né, que se prossiga nesse caminho. Cadu está dizendo, Léo, Lula está preso há 1 ano e meio. Uma gravidez dura 9 meses. Como ele engravidou a namorada, inseminação, visita conjugal, não é só fake, é idiota. Eu não sei se ele tem direito a visitas ou não, enfim. Marcelo mandando aqui um alô e Jusilene dizendo, o Haddad não teve traquejo para manter a crise dos 20 centavos em 2013, que gerou essa guerra contra o PT. Também tem isso, né? Lembrando que a coisa começou com os 20 centavos e o Haddad bancou o aumento dos ônibus, né? Podia ter segurado, porque o transporte público é subsidiado pelas prefeituras. Acho que no Rio eles seguraram o aumento, né? O prefeito era Eduardo Paes, e aqui em São Paulo não. Enfim, mas também não acho que o motivo da crise tenha sido os 20 centavos, não. Acho que os 20 centavos foram um pretexto para o início da guerra híbrida contra o Brasil. Janaína, há uma versão que os possíveis erros fiscais, desoneração, jurídicos, delação e imprudência política de Dilma Zé tenham sido propositais. Há que se combater isso com toda a força, Léo. A posição do Haddad fortalece essa maluquice. Pois é. Eu acho também, né, você pode até dizer, não, as leis de combate à corrupção aprovadas pela Dilma criaram espaço institucional para o que aconteceu depois. Mas ninguém era capaz de antever, né, que ao você elaborar uma legislação que combateria organizações criminosas, que havia uma articulação gigantesca dessas por trás. Na questão na questão fiscal, eu faço um desafio simples, é só pegar as contas do Tesouro Nacional. Eu vou levantar esses dados. Eu vou levantar esses dados e a gente vai pegar o superávit primário de todos os governos. De todos os governos. Vocês vão ver que a Dilma foi superavitária. Ela não teve nenhuma crise fiscal, como alardeiam por aí. Né? E depois, a crise que veio em 2015, 16, 17, ela foi causada pela Lava Jato e pela sabotagem, pela quebra das empresas nacionais e pela recusa do Congresso
em votar os projetos da Dilma, né? Vamos lá. Fernanda dizendo, quando Lula estiver livre, ampliará muito o diálogo com vários setores da sociedade, como sempre fez. Tenho certeza que o Lula falará isso, mas não acho que o Lula vai participar de um processo de malhação da Dilma, né? A Dilma carrega um peso muito pesado, né? Aliás, a Dilma, né, pagou por erros, né, de administrações passadas também. A Dilma, ela teve que, de certa maneira, se livrar de vários, todos esses diretores da Petrobras que acabaram sendo presos, ela demitiu. Né? Ela, quando botou a Graça Foster para comandar a Petrobras, ela foi muito atacada, muito criticada, inclusive por fogo amigo, por pessoas que achavam que ela estava dificultando as coisas. Né? Mas ela estava ali fazendo a política dela, que era incompatível também com, né, a volúpia que havia no sistema político brasileiro, vamos dizer assim. Sueli Bechara, Haddad, pare de colocar fogo na fogueira de vaidades do FHC. Pare de dar satisfação à direita. Não vão te apoiar nunca. Imperdoável. Pois é, eu acho que ele alimenta um pouco essa ilusão de que ele poderá ser apoiado pela direita se fizer esses movimentos. Vocês sabem que na eleição para prefeito que ele perdeu para o Dória, tinha pessoas próximas a ele que achavam que ele seria apoiado pelo Geraldo Alckmin, que o PSDB não teria uma candidatura viável, né, que ele, colocando o Chalita como vice, acabaria sendo apoiado pelo Alckmin numa grande construção. Evidentemente que isso não aconteceu. Né? O Alckmin encontrou o Dória, lançou o Dória e o Dória venceu como um foguete aqui em São Paulo. Né? Enfim, mas gosto do Haddad, eu acho o Haddad preparado, acho um grande quadro, mas acho que erra quando, né, dá essas piscadas aí para o campo do PSDB. A Cíntia mandando um superchat aqui também. E, para a gente finalizar, aqui, a Ana Marinho dizendo, vou esperar o Lula se pronunciar sobre o Haddad. Aí vem toda a solidariedade ao Paulo, Ciro é doente. Vamos esperar o Lula, também acho que é por aí, mas eu acho, só para fechar então, né, quem é o candidato natural do PT? Lula. Quem é o candidato natural do campo progressista? Lula, né, porque o Lula é o nome mais forte. Né? Tem vários outros candidatos. Flávio Dino é candidato. Né? O PSB provavelmente terá um candidato a presidente. O Boulos provavelmente será candidato de novo. Né? O Haddad não é um candidato automático, como eu falei, ele é candidato a ser candidato. O Camilo Santana vai querer ser candidato a presidente, governador do Ceará. O Rui Costa, governador da Bahia, vai querer ser candidato a presidente. É possível que o Wellington, governador do Piauí, queira ser candidato também. Então vai ter disputa. Né? Vai ter uma disputa. Então é isso que tem que ficar claro também. E aí cada um vai colocar suas posições, as pessoas vão criticar, algumas delas vão defender outras. Não significa fogo amigo, né? Isso não tem nada a ver com fogo amigo. É simplesmente dizer, pô, não, aqui passou desse ponto, acho que não dá. Aqui, ó, Magna está dizendo: tenho certeza que Lula não iria constranger Janja a uma relação íntima numa cela. Lula é um gentleman, nada machista. Né? Alberto Rodrigues, Atus, quem divulgou essa paternidade foi Carlito Neto, DCM. Não acho que tenha sido DCM, não, mas enfim, posso estar enganado. E só para fechar essa questão da Dilma também, eu queria lembrar: tem um pessoal que saiu me atacando aí e tal, um cientista político que já tinha participou algumas vezes aqui do 247, o Alberto Carlos, né? E a gente chamava ele para comentar, tal, de vez em quando. Aí ele vai nas redes sociais e chama a Dilma de besta quadrada. Porra, coisa mais grotesca, né? Mais violenta, mais desnecessária, né? E falsa, né? A Dilma é uma pessoa extremamente preparada também, né? Está estudando muito. Aí depois ele me procura querendo fazer comentários lá. Eu falei, pô, não vai dar, cara, você se queimou muito. Não é que eu queira, né? Que eu queira te impedir de censurar, mas vai falar em outros lugares, vai falar para a direita. Aí o cara começa a dizer que ele está sendo censurado no 247. Porra, a gente tem o direito de escolher, numa democracia, quem são os nossos comentaristas, né? Então, por exemplo, eu acho legal ter o Eduardo Moreira como nosso comentarista. Eu acho legal ter o Marco Aurélio Carvalho como nosso comentarista jurídico. Ou ter o Marcelo Shoa, lá do Ceará, como nosso comentarista jurídico. Não importa se o cara é do partido A, B, C ou D. Mas quando a pessoa cruza, né, essa fronteira e vem atacar, né, as pessoas, né, e a Dilma especialmente dessa maneira, eu considero no direito de dizer, não, pô, aqui não, ninguém é obrigado, né, a ter um comentarista que diga A, B ou C. Tem muitos veículos de comunicação. O bom é que existe a liberdade de expressão, cada um se encaixa
no seu campo, né, que achar mais conveniente. Enfim, a Maria Tinda está dizendo, Dilma foi bombardeada por todos os lados. Aquele bando de machistas que a rodeavam não suportavam ser comandados por uma mulher inteligente, aliás, muito inteligente. E eu posso testemunhar isso aí também. Valéria dizendo, o vídeo que me encaminharam sobre Lula ser papai tem um cara dizendo que veio de uma fonte confiável. Que fonte? Pois é. Enfim, não confio nessa notícia, não acredito e acho que é fake news. Então, para a gente fechar, já passei até de 1 hora, né? Vamos dizer assim, vamos fazer sempre uma defesa intransigente da Dilma, mesmo considerando que ela pode ter errado em alguns pontos, né? Na economia, já falei, já fiz a minha crítica aqui, que diz respeito ao caso Meirelles. Vamos sempre fazer essa defesa intransigente, porque ela foi vítima de muita violência, violência contra ela, contra as mulheres, contra a democracia, contra todo o Brasil de uma maneira geral, e vamos, né, exercer o nosso direito à liberdade de expressão. Vamos elogiar o Haddad quando a gente achar que deve, vamos defender, vamos criticar o Haddad quando achar que deve, tal, assim como vamos fazer com todos, com o Dino, com todos os candidatos desse campo progressista. Agora, quem não vai ter espaço aqui, porque o nosso diálogo agora passa a ser um diálogo judicial, é com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes realmente ele está fora do nosso universo, ele passa a ser um adversário a ser combatido no campo jurídico, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. O que o Ciro fez com Paulo Moreira Leite é inaceitável, absolutamente inaceitável. Então a gente vai, né, com todas as forças para cima desse picareta chamado Ciro Gomes. Cadu Lacerda dizendo, Dilma trouxe o Levi para o governo, abandonou a linha econômica anterior, sem cacife político, deu ao PIG argumentos contra ela. Há lógica nessa crítica. Mas a crítica que o Haddad fez não foi por trazer o Levi, foi por fazer o expansionismo fiscal em 2014, atendendo a Fiesp. Foi justamente para fazer a política, a crítica que ele fez foi pelo expansionismo anterior. Né? E Juscelene, gente, que bobagem é essa? O Lula é homem e tem direito de visita. Né? Vocês querem que um santo morra e vá para o céu? Bom, não vou entrar nessa polêmica, não sei o que é verdade ou não, e, enfim, era isso. Né? Então, acho que está clara a nossa posição, gostamos do Haddad, criticamos, defendemos, gostamos de todos aí que estão no campo democrático progressista, defendemos a Dilma e consideramos agora o Ciro um inimigo / adversário de maneira irreconciliável, até que ele se desculpe. Né? Se ele for capaz de pedir desculpas ao Paulo, ao 247, ao DCM, ao Kiko, a gente pode reavaliar a nossa posição em relação ao Ciro Gomes. É isso, gente. Valeu, obrigado. Grande abraço, bom domingo a todos e desculpa aí ter passado do ponto, né, no tempo e eventualmente na crítica aqui também. Vamos lá.